Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Diga lá, Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Sentiu minha falta ontem, Dimara? Você já me ligou dizendo que tinha sentido minha falta. Muita falta. Mas não chore não, eu volto. Eu li, Foi rápido, inclusive, foi rápido, né? Sei que não fosse mais longo. Mas tudo bem, Dimara, tudo bem. Sua sinceridade me emociona. Ô, Dimara, vamos falar primeiro porque um ouvinte nos passou aqui uma mensagem dizendo que sempre começamos a nossa conversa sobre o Atlético. E diz que perguntou se por não há... ordem alfabética. E se não há um viés de informação ou de paixão clubística nisso. Porém, vamos mudar. Hoje eu quero que você fale primeiro sobre o Cruzeiro, então, porque o Cruzeiro tem uma importância enorme no nosso noticiário, sempre teve. Então, como estão as coisas pelo lado azul da vida? Cruzeiro se reapresentando hoje, né? Cruzeiro que tem agora o Fluminense no Rio de Janeiro com desfalques importantes, né? Porque nem o Henrique, nem o goleiro Fábio, e aí é um desfalque tanto, não vão poder jogar contra a equipe carioca, porque vão estar com a seleção brasileira. Da mesma forma, também o Vitorino vai continuar de fora, ele com a seleção do Uruguai. E aí a opção do técnico Cuca deve ser o goleiro Rafael, né, que é o segundo goleiro da equipe Cruzeiro. Gente, esse segundo goleiro do Fábio deve ser uma um sofrimento, né? Ele deve olhar para o Fábio no gol. Ele deve olhar para o gol e falar assim, que dia que eu consigo entrar. E não é só aqui, o que dia, né? O problema é o dia que eu for entrar. E o dia que eu entrar, que rabo que eu vou pegar. Vai acontecer, só treina, né? E recebe no final do mês. Que rabo de não, e além da substituição do goleiro, efetivamente, com tudo que o Fábio apresenta como, para mim, o melhor goleiro brasileiro, ainda tem a questão do ídolo, né? Da substituição do ídolo. Então, olha a missão do Rafael, que é um menino super bacana, que tem essa condição. E o Fábio tem uma relação muito bacana com esses goleiros que trabalham com ele todos os dias. Eu tenho certeza que o maior apoio que ele vai ter é, sem dúvida nenhuma, do goleiro titular do Cruzeiro. E mais do que isso, né, enfrentar um Fluminense no Rio de Janeiro com o Cruzeiro buscando a sua primeira vitória no campeonato. Olha só! Só isso. Normalmente o pessoal da base não entra muito na situação boa, né? Eles entram na situação do fogo mesmo, do que não deu, daquela confusão. E aí é o Rafael, então, o substituto do Fábio. Sem o Vitorino, o Léo vai continuar formando a dupla de zaga com o Gil. Essa questão da zaga, o Cruzeiro tem lidado muito bem, mesmo a gente sabendo que o Vitorino faz muita falta ali no comando da questão defensiva do Cruzeiro. E na questão do volante do Henrique, o Fabrício está aí, gente, esperando essa chance de estar voltando, super titular do Cruzeiro, depois da contusão acabou perdendo a vaga, mas está esperando, tem tanta vontade, aquela vontade toda que ele mostrou naquele jogo que ele entrou do Atlético, que a gente viu que foi rápido ali em tudo, então ele está cheio de vontade, e aí o Cuca começa a preparar então a equipe para essa partida. A recuperação nesse momento é imprescindível, né? Você vem aí com uma derrota, um empate, já é a terceira rodada do campeonato, a sequência do Cruzeiro não é fácil, é o Fluminense, depois tem o Santos aqui na Arena do Jacaré, e esses pontos são aqueles que fizeram com que a gente ficasse na Arena do Jacaré lá no final do ano passado, esperando o jogo acabar para ver se o Cruzeiro ia ser campeão ou vice, porque fizeram falta esses pontos. Então, essa recuperação tem que acontecer. Aliás, chama a atenção do pessoal. Hoje a gente tem uma entrevista super especial e exclusiva com o Cuca no Minas Esporte. O pessoal vai saber um monte de coisa, vai conhecer o treinador mais a fundo. Olha, ficou muito bacana e vai ser bem legal o pessoal acompanhar. Vamos ver então como é que o Cuca começa a armar essa equipe. No caso do Atlético, sim, o Dorival ganhou aí um tempo bom, porque o jogo contra o São Paulo foi para o dia 8, ou seja, é bom lembrar que a gente não tem jogo esse final de semana aqui nas imediações, e na verdade não é Belo Horizonte. Não teremos jogo em Sete Lagoas, galera. Mas é só para lembrar, porque eu estava vendo essa notícia da data adiada do jogo do Atlético contra o São Paulo, para atender uma necessidade da emissora de televisão que transmite os detentora jogos. dos direitos de transmissão. Ah, perfeito. E que faz parte, né, dessas coisas. Do acordo, é claro. Sim. Então, aí vai para o dia 8 e o Atlético tem tempo aí para poder estar definindo essa equipe. E aí eles vão ter... o que acontece com o Dorival? Que é o que a gente vem dizendo. Ele vai tendo cada vez mais opções. Você vê, ele já tem o meia Renan Oliveira, que está na fase final de recuperação da entorse no joelho. Pode ser que até o dia 8 ele esteja em condições. Ele tem o volante Serginho, que está livre de suspensão e aí volta a estar nos planos. Ele tem o próprio Dudu Cearense, que está doido por um lugar ali no meio campo e também está nessa briga bacana. E aí ele tem lá na frente hoje, que tem como titulares o Guilherme e o Magno Alves, mas tem o Mancini, tem o Beto Berola, o Cambalhota, o Jonatas Obina, todo mundo disputando e querendo lugar. E tem o Guilherme Santos, que
que está com o Leandro como titular, lateral, mas está disputando a lateral. Então, olha só, o Dorival ganhou essa questão. E por isso que ele fala dessa importância, não só dos 11 jogadores que estão atuando, mas de taticamente como ele pode estar mudando a equipe com essas opções que ele tem. Problemas como né? esse eu queria ter todo dia na vida. Exatamente, e está melhorando ainda mais essa condição. Eu diria hoje, Paulo, a gente recebe muitos e-mails, o pessoal do Twitter sempre diz assim, mas o Atlético não vai contratar lateral? Você quer que eu seja muito sincero? Hoje eu acho que o Atlético precisa da contratação de um atacante, do homem de frente, o jogador que vai atuar ao lado do Guilherme. O matador. Né? Para que chegue nesse esquema que a gente sabe que o Dorival quer que o Guilherme volte a jogar na sua posição, né? Que é o fazer o pivô, o servir os seus companheiros, o marcar também, mas mais à frente, mas ele precisa de alguém para acompanhá-lo. Então, tem que haver essa contratação do atacante para poder estar melhorando essa situação. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo só um minutinho aqui. O Atlético tem 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas, a rigor, não enfrentou nenhum time que seja um time exuberante na sua parte técnica e tática. O Avaí, é claro, abalado pelos maus resultados na Copa do Brasil, que fizeram com que a moral do time baixasse. Agora, o Atlético Paranaense é um time bem duvidoso. Mas aí você vai dizer o seguinte, e aí eu vou te colocar uma situação. Hoje em dia, nome não faz mais time. Prova é do próprio Palmeiras, que enfrentou o Cruzeiro na Arena do Jacaré, que o Cruzeiro teve um volume muito maior de jogo, e o Palmeiras, para mim, hoje não representa uma grande equipe. Aliás, está muito mal o Palmeiras. Então, essa questão de não... A questão é a seguinte, Campeonato Brasileiro, você tem que colocar, seja o chamado grandão por nome ou grandão por bom futebol. O Bahia é maior que o Avaí e o América venceu o Bahia. Exatamente. Você tem que colocar essas equipes em seus devidos lugares e aproveitar para pontuar. Não adianta essa história de olha, a equipe teve muita vontade, né? Se superou. Isso não vale 3 pontos. O Bahia né? Clube tem H? Não. Não tem H? Tem então, H. Tem H. Ele é maior no nome do que o Avaí Santa Coberta. Meu Deus. Mas vamos lá, diga lá, continue. E aí eu estava dizendo que a gente não tem jogo aqui na Arena do Jacaré porque o América levou o jogo dele com o Internacional, onde ele é mandante, para o Morenão, no Mato Grosso do Sul. Então o jogo vai ser lá, questão financeira. Inicialmente a CBF porque o Internacional tem mais torcida ou o América tem mais torcida? Olha, eu vou te dizer. Porque inicialmente a CBF disse que ele teria que mudar o local, porque haveria o jogo do Atlético aqui. Aí o jogo do Atlético foi para quarta-feira. E aí o que o América tinha que fazer? Eu vou jogar na Arena do Jacaré. O América precisa criar uma relação da sua torcida com a Arena do Jacaré, com a sua história na primeira divisão. E aí nós vamos, então, eu não sei quem é que vai lá acompanhar o América lá no Morenão, mas de qualquer forma, o jogo com o Internacional é lá no Morenão. Sem o Dudu, que plantam soja no Mato Grosso. Né? Sem o Dudu, aquele que adora ser expulso, e esperando que o técnico Mauro Fernandes consiga estar colocando em campo as novidades que ele tem para que o América realmente, a gente está falando sério, consiga mostrar alguma coisa nova nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Essa foi Dimar Oliveira, conversou conosco sobre futebol e volta ao 12:30 na tela da Band com Minas Esporte para falar sobre tudo isso e muito mais, correto? Correto, Não com super entrevista com o Cuca hoje, o pessoal vai gostar. Super entrevista com o Cuca hoje no Minas Esporte, 12:30 na tela da Band com Dimar Oliveira e uma super equipe de esportes da Band.